Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 157. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São Marcos, capítulos 7 e 8, além do Salmo 22 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São Marcos, capítulos 7 e 8. Os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham se reunido em torno dele, e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, e, quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: Na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: Se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil, é corbã, isto é, oferta, e já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição que vós vos transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa manchar, mas o que sai do homem, isso é que mancha o homem. A bom entendedor, meia palavra basta. Quando deixou o povo e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Respondeu-lhes: Sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode tornar impuro, porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue sua lei natural? Assim ele declarava puros todos os alimentos e acrescentava: Ora, o que sai do homem, isso é que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e de Sidônia, e tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse, mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher, cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu a seus pés. Essa mulher era pagã, de origem ciro-fenícia. Ora, ela suplicava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Mas ela respondeu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus respondeu-lhe: Por causa desta palavra, vai-te, que saiu o demônio de tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi para Sidônia, ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo-mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou-o à parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfeta, que quer dizer abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez, e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que o dissessem a alguém, mas, quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam, e tanto mais se admiravam, dizendo: Ele fez bem todas as coisas, fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão, e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão deste povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não têm o que comer. Se os despedirem em jejum para as suas casas,
desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou-os a seus discípulos, para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos. E dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu, e, embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele, e pediram-lhe um sinal do céu, para pô-lo à prova. Jesus, porém, suspirando no seu coração, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Deixou-os e seguiu de barca para outra margem. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: Abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse-lhes: Por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouves? Não vos lembrais mais? Ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Responderam-lhe: 12. E quando parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7. Responderam-lhe. Jesus disse-lhes: Como é que ainda não entendeis? Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: Vejo os homens, como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos, e ele começou a ver, e ficou curado, de modo que via distintamente de longe, e mandou para casa, dizendo-lhe: Não entres nem mesmo na aldeia. Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e pelo caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas, voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Em seguida, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas o que quer perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua vida? Ou que dará ao homem em troca de sua vida? Porque, se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Salmo 22, da Bíblia Ave Maria. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa, à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça, e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito bem. Percebem como as coisas acontecem de maneira imediata no Evangelho de Marcos? Não é apenas Jesus que se move imediatamente, é a mulher que se move imediatamente, são essas pessoas que perguntam as coisas imediatamente. Portanto, a urgência e rapidez de todos os personagens do Evangelho de Marcos é porque eles percebem que o reino de Deus está na terra agora. Jesus está com eles. No capítulo 7 mostra esse ensinamento de Jesus, onde fala sobre como os fariseus o observam
e que eles notam que os discípulos não lavam as mãos depois de voltar do mercado ou antes de comer. Esta não é uma questão de saneamento ou limpeza, esta é uma questão de pureza ritual. Lembre-se no Antigo Testamento que se você fosse servir no altar, você lavaria as mãos de uma certa maneira para ter pureza ritual. Se isso é uma coisa boa para a adoração de Deus no templo e no altar, então não deveríamos todos fazer isso? Se fosse bom para os sacerdotes, os que servem no templo de Deus, purificarem-se antes de assumirem essas tarefas, então seria ótimo para nós fazermos. Então não é necessariamente um pensamento ruim. Já que o pregador foi ordenado a fazer isso antes da adoração, então vamos todos fazer isso antes de comer. É um sinal. Até comer é uma forma de adoração. Então não é uma má ideia, mas está distorcida. Eles fizeram essas coisas no exterior para não precisarem fazer o trabalho no interior. Transformamos nosso comportamento exterior, mas nosso coração interiormente não se converteu. Essa é a distinção que Jesus faz continuamente. Você está fazendo essas coisas do lado de fora, sem ter seu dentro, seu interior, se conformando com o que essas coisas do lado de fora são para fazer. Agora, havia algumas coisas que eram ruins. Jesus aponta: você tem uma boa maneira de rejeitar o mandamento de Deus, a fim de manter a sua tradição. Pois Moisés disse honrar o pai e a mãe, e aquele que fala mal do pai ou da mãe certamente morrerá. Mas você diz: se um homem disser a seu pai ou sua mãe, o que você teria ganho de mim é corbã, isto é, dado a Deus. Portanto, a ideia é que é nossa responsabilidade cuidar de nossos pais idosos na medida em que somos capazes. Isso é muito claro através da Bíblia. É nossa responsabilidade cuidar daqueles que são vulneráveis, particularmente aqueles com quem nos relacionamos, e particularmente aqueles que cuidaram de nós quando éramos mais jovens. Estamos conectados, temos que cuidar um do outro. Mas, no dia, as pessoas pegavam qualquer dinheiro que gastassem para cuidar de seus pais e o dedicavam a Deus. Então, em vez de cuidar do pai e da mãe na velhice, havia um investimento que eles faziam feito em nome dos pais no templo. Então agora eles não precisam cuidar de seus pais. Eles pensaram que, ao fazer isso, agora estavam isentos de cuidar de seus pais idosos. Jesus disse que eles fazem muitas coisas ruins como esta. Havia muitas coisas em que Deus é muito claro no que ele os chamava para fazer. Mas em vez disso, eles fazem uma versão daquilo que disse. E fazer a versão daquilo era, na verdade, uma maneira de evitar fazer o que Deus pediu que eles fizessem. É com isso que todos nós continuamos lutando. Se é uma tradição da igreja, se é uma disciplina da igreja, se é algo que interiormente acabamos fazendo. Sabemos que a coisa certa a fazer talvez não seja necessariamente providenciar seus cuidados. Pode ser que eles precisem de uma equipe de enfermagem. Talvez seja essa a necessidade. Ou talvez você pudesse dirigir para visitar sua mãe e seu pai. Talvez você possa ligar para seus pais e passar um tempo com eles no telefone, mas talvez você prefira fazer outra coisa que parece bom. Então fazemos isso com nossas vidas espirituais. Fazemos isso quando se trata de cuidar da família e do outro. Nós sempre temos a capacidade de substituir algo que não somos realmente chamados a fazer, em vez de fazer a coisa que realmente somos chamados a fazer. Então Jesus chamou isso e está acusando todos nós quando somos tentados a evitar fazer o que Deus nos chamou para fazer. E vamos fazer algo que achamos que é bom. E agora vamos para a mulher Sirofenícia. Ela era uma mulher grega de Tiro e não uma judia. Ela é da mesma região de Jesus, ela só pertence a uma religião diferente. Não é questão de ela ser mulher ou estrangeira, é uma questão de ela não ser judaica. Então parece a princípio que Jesus não é necessariamente gentil com ela. Por quê? Ela se refere ao demônio de sua filha. E Jesus lhe diz: deixa primeiro eu alimentar os filhos, pois não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então espere, Jesus acabou de chamar essa mulher de cachorro? De certa forma sim, mas também não. Nossa tradução diz que cachorros podem ser um grande insulto, mas os cães também podem ser descritores. Jesus não disse que você é um cão. Jesus disse que não é certo tirar o pão das crianças e jogá-los aos cachorros. Nesse caso, a palavra grega para cães é filhotes, ou amigos, animais de estimação. Jesus está dizendo que quando se trata de quem é alimentado em casa, temos animais de estimação e os amamos. Temos filhos e os amamos mais. Então, quem recebe a comida primeiro? Bem, se for entre as crianças e os animais, as crianças se alimentam primeiro. Então, Jesus não está insultando essa mulher tanto quanto está descrito. Por quê? Jesus veio para salvar os judeus primeiro. Ela não era judaica. Isso tem que ser o caso. Jesus não está aqui para salvar os judeus exclusivamente. Isso é abundantemente claro, pela maneira como Jesus fala e atua. Jesus sai regularmente para aqueles que estão fora da comunidade dos judeus. Mas Jesus também enfatiza tão claramente em João capítulo 4 que a salvação para todo mundo é dos judeus. A salvação para o mundo inteiro
virá do cumprimento de tudo que estamos lendo no Antigo Testamento. Então Jesus está basicamente dizendo a esta mulher, primeiro para os judeus, e então você. O que é tão bom é que, embora Jesus pareça estar dizendo não, ela persiste na humildade. Ela concorda que ela não faz parte dos filhos da casa, mas ela sabe que Jesus vem de Deus. Ela sabe algo sobre Deus por causa do povo judeu. Ela sabe que Deus tem um amor por todos os que lhe pertencem, até os cachorros debaixo da mesa que comem as migalhas das crianças. Esta é a disputa entre humildade e direito. Ela não vem a Jesus com nenhum senso de direito. Ela não diz que merece ser alimentada. Ela não diz que seu filho merece ser curado. Ela simplesmente diz, eu sei que você pode. Por favor, você vai. Jesus diz, eu vim primeiro pelos judeus. E ela diz, sim, eu sei, mas eu confio que você tem o suficiente sobrando. Eu confio que em sua bondade você deixará essa abundância transbordar. Dê-nos um pouco desse excesso. Isso é muito poderoso. A humildade nos move. Temos que perceber que a maioria de nós, ouvindo a Bíblia em um ano, não são judeus de nascimento. Não somos judeus pela nossa história. Nós somos gentios. Nós somos essa mulher. É assim que nos aproximamos de Deus também. Não nos aproximamos de Deus com a ideia de eu mereço isso, de você me deve isso, um senso de direito. Não merecemos a graça de Deus. Somos todos simplesmente destinatários do dom gratuito de Deus, que Ele não tem que nos dar. É por isso que a história dessa mulher é a nossa história. Nós não merecemos a graça de Deus, mas persistimos. O coração de Deus é que Ele quer todas as coisas boas. Ele quer curar, Ele quer alimentar, Ele quer nos fazer seus próprios. Isso é exatamente o que Jesus faz. Jesus cura um surdo, Jesus cura um cego. Ambas as vezes, Jesus toca esses indivíduos para curá-los. Este é o poder dos sacramentos. Nos primeiros 2 séculos da Igreja, Tertuliano disse, a carne é a dobradiça da salvação. A graça, a própria vida de Deus, é concedida a nós através do mundo material. O mundo material por si só é bom como é, mas Deus realmente comunica seu Espírito, sua graça, através do mundo material. Esta é a exata razão para a encarnação. O próprio Deus se torna um de nós. Deus se encarna. Deus se torna carne. Por quê? Deus poderia apenas declarar todos nós salvos. Deus poderia ter apenas dito a palavra, ter apenas respirado a palavra, pensado o pensamento e seríamos salvos. Mas Deus nos trouxe a salvação através do seu corpo. Deus nos trouxe a salvação através de sua vida, morte e ressurreição. Recebemos a salvação através de nossos corpos. No batismo, a água é derramada em nosso corpo e faz algo através dos sacramentos. Somos alimentados com o corpo e sangue de Jesus através do pão e do vinho, através dos sacramentos. Então, quando Jesus cura o surdo e o cego, Ele os toca. Ele usa os dedos de Deus. A graça espiritual real nos é dada através de coisas materiais reais. Agora lembre-se, as coisas materiais por si só não são poderosas. É a graça de Deus trabalhando através deles. Isso é que é poderoso. Agora vamos para o próximo ponto. A alimentação dos 4.000 homens. Não é uma repetição da alimentação dos 5.000. Existem algumas coisas levemente diferentes. A principal coisa diferente a notar é que na última vez Jesus perguntou, o que temos para comer? Nesse caso, Jesus pergunta a seus discípulos, quantos pães vocês têm? Então Jesus está pedindo que eles deem seu próprio alimento. O que você tem? Dê isso agora. Antes era, o que você pode encontrar? Eles encontram um menino com os 5 pães e 2 peixes. Existe este convite para oferecer sua própria comida. Antes falamos sobre dar a Deus o que temos. Deus a toma, abençoa, nos devolve e nós distribuímos para usar para a sua glória. Mas neste caso é ainda mais pessoal. Usamos nosso próprio alimento. Jesus nos lembra disso. Os discípulos e nós mesmos esquecemos tão rapidamente. Em Marcos, capítulo 8, versículo 17 a 21, Jesus diz, por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais mais? Ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolheste cheios de pedaços? Responderam-lhe 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7, responderam-lhe. Jesus disse-lhes, como é que ainda não entendeis? Essa é a situação para todos nós. Deus pode fazer todas essas coisas em nossas vidas. Deus pode se revelar de muitas maneiras poderosas. E nós apenas vamos para a próxima coisa e esquecemos a que passou. Tantas pessoas estão fazendo notas nessa leitura da Bíblia e estão anotando essas coisas para não esquecer. Mas falaremos mais sobre isso no Evangelho de Mateus. Jesus então leva seus discípulos a Cesareia de Filipe e pergunta,
quem dizem os homens que eu sou? Eles respondem: João Batista, Elias, um dos profetas. Jesus então pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo. Então Jesus lhes ensina que o Filho do Homem deve sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Jesus disse isso claramente. Então, quando Pedro tentou repreender Jesus, Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Satanás é o acusador. Satanás é o obstáculo. É a pedra de tropeço. Pedro não está pensando como Deus, mas como os seres humanos. Então, sim, Pedro é um obstáculo nesse sentido, ao repreender Jesus. Imagine repreender seu rabino, que é o mesmo Deus. Pense de novo, Pedro. Pedro está dizendo: Deus, não permita que isso aconteça com você. Também falaremos com mais profundidade sobre isso em Mateus capítulo 16. Mas Jesus está deixando muito claro: sim, isso é quem eu sou. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo, e é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e depois de 3 dias ressuscite. E então Jesus continua muito claramente: se você quiser vir após mim, então você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Isso é importante, especialmente para nosso dia e nossa idade. Como eu disse em alguns episódios anteriores, o objetivo dessa Bíblia Católica em um ano é obter uma cosmovisão bíblica. A cosmovisão bíblica é que os discípulos de Jesus vão sofrer por causa de Jesus. Não vamos nos encaixar no mundo, porque qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, dele também se envergonhará o Filho do Homem. Pense quantas vezes nossa cultura e nosso mundo pensam que nossas crenças cristãs são atrasadas ou antigas ou sem sentido. Então, quantas vezes, como cristãos, neste mundo, somos tentados a ir mais com o mundo do que com Jesus? Isso é muito crítico para nós. Não vivemos em um mundo cristão, vivemos em um mundo pós-Cristo. Quando as pessoas viviam em um mundo cristão, quando a maior parte do Ocidente era cristã e as pessoas ao nosso redor acreditavam e viam o mundo de maneira semelhante, não era necessariamente difícil ou arriscado dizer que você era cristão. Mais pessoas acreditaram no que Jesus ensinou e no que a Bíblia ensina. Mas em um mundo que deixou essas coisas para trás, temos famílias que não se falam mais, porque alguns membros da família acreditam no que o mundo ensina, e outros membros da família acreditam no que Deus ensina. Jesus está dizendo: vou sofrer muito. Vou sofrer com pessoas que deveriam ter me reconhecido primeiro. Eu vou sofrer. Eu vou ser esmagado pela morte. Eu vou ser crucificado. Se você vai me seguir, você também seguirá esse caminho. Este é o convite e condições para o discipulado. Não podemos pertencer a Jesus sem isso. Nenhuma quantidade de tentar mudar o que Jesus disse nunca vai ajudar. Nenhuma quantidade de tentar mudar o que a igreja sempre ensinou vai ajudar. O que vai ajudar é a graça, a coragem. É aquela mundialidade bíblica pela qual todos estamos orando e ouvindo estas palavras de Deus. Esperamos que não apenas nossa visão de mundo seja moldada por uma lente bíblica, mas também nossos corações serão afiados. Nossos corações serão fortalecidos, serão encorajados, para que possamos proclamar Cristo com um ser corajoso e um amor ao mundo que esqueceu quem Ele é. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.